Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite, meus irmãos de Ideal Espírita. É com grande alegria que aceitamos o convite tão carinhoso da nossa casa para que fizéssemos essa palestra hoje. Na realidade, não será bem uma palestra. Na realidade, gostaria de conversar com vocês e fazer juntos algumas leituras, algumas reflexões. E assim, confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de falar frente à câmera do celular, mas estou aqui fazendo um grande esforço e espero que vocês possam, junto conosco, atingir algum objetivo positivo dessa nossa conversa. Que possamos, claro, ter algumas reflexões que nos leve a algum conhecimento e, principalmente, quero pedir desculpas, então, antecipadas pelos deslizes que cometeremos durante a nossa conversa, mas é isso, né? Cabelos brancos com tecnologia muitas vezes nos leva a esse caminho. Mas vamos lá, gente. Hoje, deixando as nossas brincadeiras de lado, né? Hoje a gente vai conversar sobre um sentimento que é muito importante, principalmente para nós que somos da doutrina espírita, que somos cristãos e que é um sentimento que se diferencia e muito dos demais que já conhecemos. Então, hoje a gente vai fazer as nossas reflexões sobre a compaixão. E a compaixão é a excelência do amor fraternal. Por isso que eu falo para vocês, falei agora há pouco, da importância desse sentimento. E assim, esse sentimento deveria estar no nosso dicionário pessoal, mas ainda poucos de nós abrimos esse dicionário para entendermos o que na realidade esse sentimento, que abrangência esse sentimento tem. E poderíamos tentar aqui inicialmente, né, tentar diferenciá-lo de outros sentimentos. Eu acho que isso
facilitará um pouquinho para nós, principalmente desses outros sentimentos que estão em voga, bastante falado e estimulado na nossa sociedade como um todo, né? E aí vocês poderão então me perguntar, mas esses sentimentos que estão em voga, eles não são importantes também? E eu vou dizer para vocês que sim, são muito importantes. Mas muitos deles acabam não nos levando àquilo que o próprio Jesus, nosso irmão maior, nos ensinou. Muitos desses sentimentos que se falam hoje, eles ficam simplesmente no plano das ideias. Nesse plano de entendi, mas talvez não compreendemos. E a partir do momento que não compreendemos, nós não temos como colocá-los em prática. Então é por isso assim, né? Eles são importantes, sim, né? Porque eles se fazem necessários, esses outros sentimentos que tanto se falam, para a nossa condição humana, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, eles se fazem necessários, mas muitas vezes eles fazem com que olhemos para nós mesmos. E nós vamos, então, ter esse olhar compassivo para nós. E esse sentimento que Jesus nos ensinou, que é o sentimento da compaixão, ele faz com que não tenhamos apenas um olhar autocompassivo, mas também que possamos olhar para o outro. E aí que realmente define a compaixão. Mas antes de falarmos então sobre esses outros sentimentos, para que a gente consiga diferenciá-los muito bem, a gente gostaria de conversar com vocês sobre a etimologia da palavra compaixão. E essa etimologia, a gente diz que essa palavra, ela tem origem, essa palavra, do latim, e quer dizer compassiones, compaixão, compassiones, que vem lá do latim e que quer dizer sentimento comum ou união de sentimentos. A compaixão, essa junção de sentimento, é que nos leva automaticamente a alguns comportamentos, principalmente da solidariedade e do altruísmo, que são ações. Vejam a diferença. A gente está falando do plano das ideias, agora a gente já está falando das ações, que esse sentimento nos levam a ações pela nossa condição antropológica. Nós, enquanto seres humanos, nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos faz tomar determinadas ações frente às situações que estamos vivendo. Então, aqui, eu já gostaria de diferenciar para vocês o que acabamos de definir, a compaixão de um outro sentimento que a gente tem ouvido muito falar, que é a empatia. Então, a empatia é a capacidade que nós, como seres humanos, desenvolvemos de nos colocarmos no lugar do outro. Então, eu desenvolvo essa capacidade. E é por isso que quando a gente fala da empatia, a gente pode subdividi-la em 3 tipos, ou dividi-la em 3 tipos. E aí a gente acaba encontrando, né? Por exemplo, a empatia emocional. Podemos encontrar a empatia cognitiva. E podemos encontrar uma preocupação, que a gente chama de preocupação empática.
todas elas fazem com que, em algum momento, eu esteja com o foco no outro. Por exemplo, então vamos definir cada uma delas. O que consiste a empatia emocional? Consiste em sentir o que o outro está sentindo. Sentir o que o outro está sentindo. Na cognitiva, eu consigo enxergar a perspectiva do outro. E na preocupação empática, é aquela preocupação que muitas vezes me faz acordar no meio da noite e pensar em algo, pensar que aquela outra pessoa está precisando de mim, o que ela precisa de mim e em que momento ela precisa. Então vejam que todas elas me levam a um sentimento muito diferente do que a compaixão. Porque a compaixão é algo muito mais além. E aí a gente entende o título da nossa conversa hoje, quando a gente fala da excelência do amor fraternal. Porque aí, vejam, que nesse momento que eu tenho compaixão por alguém, o que eu quero? Ter uma ação para diminuir o sofrimento do outro. Então eu não estou só preocupada, eu não estou somente pensando ou somente sentindo. Na realidade, eu estou tendo uma ação para qual é o meu objetivo? Diminuir esse sofrimento da outra pessoa. E isso para nós espíritas é de grande importância e necessário que entendamos. Sabem por quê? Porque nós somos cristãos e Jesus nos fez algumas recomendações e muitas dessas recomendações estão lá nas nossas obras básicas, que o nosso querido e amado Kardec, o codificador, ele perguntou aos espíritos e os espíritos, o Espírito da Verdade, nos respondeu. E nós temos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo uma das recomendações de Jesus. E essa recomendação está lá, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, fora do judaísmo ou fora, né, é fora da caridade, não há salvação. E aí, no capítulo 15, lá do livro do Evangelho, desculpe, segundo o Espiritismo, o que nos fala sobre essa recomendação? Que toda a moral de Jesus se resume na caridade, nas duas virtudes, né? E ela se resume, então, na caridade e na humildade, que são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus, ele nos mostrou essas virtudes como sendo o caminho da felicidade não relativa, mas da felicidade eterna. Então, podemos dizer que sem compaixão não tem caridade. A gente não consegue fazer a caridade se eu não compadecer, se eu tiver a compaixão pelo outro que está sofrendo. E aqui, compaixão, então, é sofrer com, é olhar e sentir o outro, é a expressão, olhem que linda essa frase, é a expressão do sentimento que vem do coração. Isso é compaixão. E eu estava assistindo há um tempo atrás uma palestra
do Arthur Valadares. Eu não sei se vocês conhecem, é um conferencista espírita muito novo, um jovem conferencista. E ele trouxe, o Valadares, ele trouxe na sua palestra uma analogia que eu achei assim espetacular. E eu quero dividi-la aí com vocês. Então, ele diz assim: compaixão e caridade. Se nós pegarmos a caridade como se fosse uma água, uma fonte, uma água viva, para chegar aonde ela tem que chegar, ela precisa de um ducto. E aí ele diz assim: a água é a caridade e o ducto é a compaixão. Então, a compaixão que faz com que o meu amor, a minha preocupação, ela chegue até o coração do outro. Olhem que lindo, né? Então, podemos entender que a compaixão, ela é um meio para que desenvolvamos a virtude da caridade. Ela é o meio que faz com que esse sentimento superior, maior, né, que é sentir não apenas, né, se colocar no lugar do outro, mas sentir junto com o outro e ter uma ação para diminuir o sofrimento do outro, é um meio para a caridade. E estão na questão 918 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né, ele nos aponta alguns caracteres do homem de bem. E entre eles, eu quero fazer um recorte aqui, eu gostaria de passar e conversar com vocês sobre essa característica do homem de bem. Então ele diz assim: possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer restituição, e sacrifica os seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crenças. Puxa, e aqui então a gente começa, né, a entender que o homem de bem, ele construiu em si esse meio de fazer a caridade. E esse meio, esse ducto para fazer a caridade é a compaixão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, também se pergunta, Kardec, né, pergunta para os espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Olhem, qual o verdadeiro sentido dessa palavra? Como entendia Jesus? E se vocês me permitirem, eu gostaria de lê-la, né? Aqui, ó, no nosso Livro dos Espíritos. O meu tá bem velhinho, olha aqui, ó, de tanto manusear. E aqui a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se eu não tiver ação compassiva, eu não conseguirei dar a dúvida para o outro. Eu já trarei o julgamento. Se eu não conseguir, né, ter compaixão pelos inimigos ou por aqueles que me ofendem, eu também não conseguirei fazer a caridade e nem entender o que é o amor ao próximo. Amar ao próximo
como a si mesmo. Se eu apenas olhar para as minhas aflições, e isso, o dia a dia, faz com que esse tipo de comportamento aconteça, porque vivemos aflições, e as minhas aflições fazem com que eu me cegue em relação ao que está acontecendo ao meu lado. Então, aqui, o verdadeiro sentido pelo que entendia Jesus da caridade é isso. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fosse feito a nós. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Não temos como se não tivermos desenvolvido o ducto que liga coração a coração. E esse ducto tão bem trazido por Valadares, esse ducto é o sentimento da compaixão, que é um sentimento superior, né? E assim, nós também temos no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem lindíssima. Então, é o capítulo 13, o item 4. E ele conta a história de uma mulher. E ele diz assim, né? Quem é essa mulher? De ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidadosa, seguida de uma jovem vestida também modestamente. Quem é ela? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. E à sua chegada, a alegria brilha pelos semblantes dos emagrecidos. E ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Olhem a questão sem humilhar, sem o orgulho que nós vimos agora há pouco no que era sentido por Jesus, a verdadeira caridade. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, elas se dirigem ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Olhem que lindo! Quem será essa mulher? No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos. Olha, ela conseguiu colocar na prática aquilo que Jesus nos ensinou. E ele nos ensinou que nós todos deveríamos nos amar como irmãos. E é isso que ela entendeu. E filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. E aí
vem a pergunta: qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Sejam católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, para ela, independe credo, cor, para ela isso, ou situação social. Para ela isso independe. E ela vai mais além. Ela leva sua filha para aprender o que é a verdadeira caridade. E ela diz para sua filha: você não vai fazer caridade pelas minhas mãos, e sim pelas suas mãos, pelos seus recursos. Então, ela pede que a filha a ajude nos cuidados com aqueles que necessitam, com os doentes, com os curativos, e ela pede que ela faça a sua parte para fazer a caridade. E ela pede que a sua filha faça, uma jovem, né, adolescente, pelo que deu para entender aqui na mensagem, mas que ela também entenda o que é a verdadeira caridade e que ela tem que ter compaixão por aqueles que receberão das mãos dela esses benefícios. E então ela pede que ela costure as roupas para essas crianças, né? E chegou um momento, ela é uma dama da sociedade, se veste modestamente para ir até aqueles que vão receber das suas mãos os benefícios, o bem material, mas ela se veste dessa forma para não humilhá-los. Mas no seu papel social, ela continua sendo a dama da sociedade. E num desses eventos que ela estava patrocinando, que ela estava participando na realidade, uma das suas protegidas a reconhece. Quando ela vai agradecer em público por tudo que ela faz, ela pede silêncio. E ela diz: silêncio, disse-lhe, não diga nada a ninguém, pois assim nos falava Jesus. Que é isso que nós temos que fazer. Então, vejam que lindíssima, nas nossas obras básicas, todos esses ensinamentos já estão lá. E aqui, então, a compaixão, e por isso que eu gostaria de agora, tem uma obra psicografada por Divaldo, e que foi do espírito Joana de Ângeles, e essa obra se chama Responsabilidade. E nessa obra, Joana de Ângeles, ela fala sobre esse sentimento da compaixão. E eu fiz algumas anotações também que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, Joana de Ângeles, ela diz assim, que a compaixão é o primeiro passo para a vigilância ativa, é quando nós ativamos, né? É o ducto que faz com que cheguemos ao coração daquele que queremos ajudar. Então ela diz assim, que a compaixão é o primeiro passo para a vigilância ativa das virtudes morais. Olhem a parte 3 do nosso livro dos Espíritos, fala das leis morais. Cada lei moral, nós vamos ter uma virtude moral a ser desenvolvida. E ela nos diz assim, que essa é o primeiro, o ter a compaixão é o primeiro passo
para o desenvolvimento dessas virtudes morais, abrindo espaços para quê? Para a paz e o bem-estar pessoal. Nossa, quando a gente faz o bem, nosso amigo Filinto, no nosso grupo de estudo, ele sempre nos diz assim, que quando um homem se levanta, muitos se levantam com ele. E que bênção ser a mão que apoia o levantar desse homem. E é isso, e eu só vou poder estender a mão se eu tiver esse sentimento de compaixão. E aí Joana nos diz assim, que a compaixão, ela auxilia o equilíbrio psicológico por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes, né, da experiência humana. Olhem que valoroso isso que ela nos traz, né? Que a compaixão auxilia nesse equilíbrio, porque a gente acaba olhando para o lado, a gente não olha só para si, porque o egoísmo e o orgulho nos leva a fazer isso, né? O egocêntrico, aquela pessoa que só olha para si, que só escuta a si. A compaixão, ela ativa para que a gente possa olhar para as pessoas e refletir sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? E a compaixão, quando a gente expande esse sentimento de compaixão, nós damos significado à vida. Mais do que nunca, nós sabemos que a nossa religião, a nossa doutrina, ela não é apenas calcada nos dogmas religiosos, mas ela é ciência, filosofia e religião. E quando a gente fala dessa significação da vida, nós temos a terceira escola vienense de psicoterapia, que nós temos o seu formador, né? Aquele que esteve à frente dessa escola e que escreveu todas as dimensões dessa escola, ele diz assim, nós precisamos ter significados na vida. O homem é o único que consegue desempenhar o seu papel, tanto pessoal quanto social, utilizando-se do livre-arbítrio. O homem, mesmo na doença, ele consegue ter escolhas. Mesmo no sofrimento, ele tem escolhas. Mesmo sentindo culpa, ele tem a possibilidade de escolhas. E aqui Joana nos diz que a compaixão, quanto mais eu consigo expandi-la, mais significação eu vou dar à vida. Olha que interessante, né? Então, esse teórico da escola vienense que eu estou falando para vocês, ele se chama Viktor Frankl. E aí, o primeiro livro dele, depois que ele saiu de quase 3 anos num campo de concentração, ele escreveu um livro em pouquíssimos dias, na realidade, menos de 2 semanas. E ele escreveu Em Busca do Sentido. Para aqueles que querem aprofundar um pouquinho essa significação da vida, é uma excelente leitura. A Joana daí nos traz que a compaixão, ela está acima da emotividade desequilibrada e vazia. E aí, mais uma vez eu falo de Viktor Frankl. Ele disse que o homem, ele vive as suas neuroses em massa pelo vazio existencial. Olhem Joana aqui nos dizendo, a compaixão, ela está acima dessa emotividade desequilibrada
e vazia. Ela age. Então, a compaixão age, enquanto a emotividade lamenta. A compaixão realiza o socorro, enquanto a última apenas tem piedade. Opa! Então a gente se apieda do outro. Joana também diz: quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. E aqui a gente chama assim: o homem, quanto mais se autotranscender, mais humano ele será. Mais superior, não no sentido do orgulho, mas no sentido evolutivo, ele estará. E Joana diz assim: repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e da beleza na Terra. E Joana nos faz um convite, e ela diz assim: desenvolve esse sentimento de compaixão para com teu próximo, o mundo, e compadecendo-te das suas limitações e deficiência, cresce em ação e no rumo do grande poder. E aqui, para finalizar, eu gostaria de trazer algumas questões da ciência. O que a ciência hoje nos traz sobre esse ducto que o Valladares nos falou, né? Que faz com que a água chegue ao coração do outro. Então, a ciência, a neurociência, ela diz assim, que quando sentimos a compaixão, olhem que interessante, a nossa pressão diminui. Liberamos ocitocina. E a ocitocina, o que é? É aquele hormônio que faz com que a gente sinta satisfação e prazer. Isso pode ser num abraço, quando eu recebo aquele abraço bem apertado de alguém, aquela palavra carinhosa, o que a gente sente? Um preenchimento enorme, um sentimento de cumprimento, de que vale a pena viver. E é isso que a compaixão faz, né? Ela faz com que sintamos aquilo, aquele preenchimento, aquele complemento, e que isso nos gera satisfação e que nos gera motivação. Motivação para quê? Para criar vínculos e ajudar ao outro. E aí, então, o que a gente pode dizer, né? Que possamos acrescer em doses de compaixão o nosso dia a dia, né? E que possamos fazer isso também pelas outras pessoas. Embora a gente sabe que o nosso dia a dia, as atribulações do nosso dia a dia fazem com que muitas vezes a gente esqueça de termos atitudes de compaixão. A gente fica cego, a gente vai ter o nosso ponto cego, porque eu tenho tantos afazeres, tantas responsabilidades, tantas coisas para fazer, que eu olho apenas para aquele foco e esqueço de ampliar e olhar para o lado e ver, por exemplo, uma criança que não se alimentou, um senhor idoso que está desagasalhado, sentado na beira, né, do asfalto. Então, eu acabo ficando cego para tudo isso. Então, como é que eu vou desenvolver a compaixão? Esse sentimento superior tão importante para todos nós. E aí eu fui buscar algumas dicas, que eu vou ser bem breve aqui, mas algumas dicas. Lembram
quando quem fez cursinho, né, que a gente recebia ao final de cada aula as dicas para memorização. Tinha um cursinho em Curitiba que tinha até um livrozinho, um caderno enorme que se chamava Memorex. Então vamos aqui algumas dicas para ficar no nosso Memorex aqui. Então, 15 atos simples, mais simples, de compaixão para melhorar o nosso dia. Primeiro, ofereça toda a atenção a alguém. Aqui a psicologia positiva fala muito bem disso, né? Aquele sentimento que Joana nos dizia do bem-estar, da paz interior. Como é que a gente chega a ter essa experiência? Com pequenas doses. Não adianta a gente querer ter isso de uma vez só. A gente precisará pequenas doses. E é por isso, então, que esses atos, essas atitudes, elas são simples, mas elas podem virar hábito. E o hábito vira comportamento. E o comportamento é nossa maneira de ser. Então, quiçá um dia cheguemos lá, né? Então, ofereça toda a atenção a alguém. Pega um dia, escolhe uma pessoa, oferece atenção a ela. Para nós que somos vovôs e vovós, é muito fácil, né? Porque quando a gente está junto com os nossos netinhos e netinhas, é isso, é ele o nosso foco. Quando a gente está na frente de um filho, é ele o nosso foco da atenção, né? Para aqueles que já conseguem isso, porque tem alguns que mesmo desempenhando esse papel, não conseguem dar a atenção, né, integral, verdadeira. Dão a atenção social, mas não a atenção verdadeira. E aqui a primeira dica é: dê atenção verdadeira. E a segunda dica: expresse a gratidão sincera. Não apenas a social, mas a sincera. Muito obrigada. Eu não tinha te agradecido ainda. Como foi importante isso que você me falou. A minha gratidão sincera pela sua ajuda, pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu conselho e tantas outras. Por essa comidinha feita com tanto amor, por esse bilhete, pela ajuda e ali por diante. Outra dica, olha que fácil, tirar uma foto. Hoje nós com o celular, tira uma foto bonita e mande para alguém que você imagina que naquele momento esteja necessitado de ver a beleza, né? Elimine a tecnologia da sua vida pelo menos 1 hora. E nesse momento procure oportunidades para se tornar útil. E a partir do momento que eu procurei essa oportunidade e encontrei, seja compassivo com essa pessoa. Olhem a compaixão aí surgindo. Coloque uma nota extra no bolso. E eu coloco aqui mais alguma coisa para nós que moramos na nossa cidade tão fria, que estamos aí no outono, ó, já estamos até agasalhadinhos, daqui a pouco estaremos no inverno. Carregue um agasalho, um cobertor adicional no seu carro. A partir do momento que você encontrar alguém que necessite, doe, entregue. Faça com que, né, esse teu sentimento chegue até o coração da outra pessoa. Faça no momento que ele não espera receber isso de alguém. Aquela nota que você pode carregar no bolso a mais, hoje a gente nem carrega mais notas, né? Mas podemos carregar. Tem tantas campanhas, tantas coisas lindas de compaixão, né? Do abraço, do oferecer um café a um desconhecido e pedir que ele também ofereça. Olhem as campanhas. Isso tudo na sua base está o quê? Né? Está
a possibilidade de desenvolvermos em nós esse sentimento de compaixão. Dê a alguém o benefício da dúvida. Envie uma carta, um postal de estímulo a alguém que necessita nesse momento. Quantas vezes nós espíritas fazemos isso nos nossos atendimentos fraternos? Uma palavra de conforto, né, de estímulo a alguém que naquele momento está necessitando. Cumprimente com um sorriso as pessoas. E uma palavra gentil. Pratique a autocompaixão também. A gente não pode só olhar para os outros, tem momentos que nós precisamos olhar para nós. Então a gente precisa e cuidar também do nosso sofrimento e ouvir com compaixão. Ouvir a nós e ouvir o outro com compaixão. Tenha compaixão pelo planeta. Tenha compaixão por essa nossa casa comum que estamos habitando agora, que já devemos ter habitado e quem sabe habitaremos ainda amanhã essa casa em comum. Então tenhamos compaixão pelo nosso planeta. Elogie um colega, um ente querido. Defina a intenção de tratar todos com gentileza hoje. Não espere para amanhã. Conheça os seus vizinhos. Quantos de nós moramos em determinados locais e não conhecemos os nossos vizinhos? Nem sabemos o nome dos nossos vizinhos. Então, vejam que é uma das formas, né? Atitude simples de começarmos a desenvolver esse grande sentimento. E última dica aqui que nos dá esse blog, que é das 15 dicas simples para desenvolvermos a compaixão, dirija com paciência, né? A todo momento somos convidados a perdermos a paciência no trânsito. Então, a última é essa, né? Vamos ter compaixão por aquela pessoa que está trabalhando de Uber há muitas horas. Vamos ter compaixão pelos motoristas que estão apressados porque ainda não conseguem controlar a si e nem ao tempo, não conseguem se organizar. Então, tudo isso é compaixão. Muito obrigada. Chegamos ao final aqui da nossa conversa. Quero agradecer muito a vocês pela compaixão de terem ficado conosco até esse momento, pedindo a Deus que nos abençoe e que a cada dia seja uma oportunidade a mais nas nossas vidas de desenvolvermos a compaixão e que esse sentimento possa nos levar até o coração do outro e quem sabe daqui a pouco tempo poderemos chegar àquilo que o Senhor nos ensinou, que fora da caridade não há salvação. E aí, quem sabe, cada um de nós poderá ser salvo pelas suas próprias ações. Muito obrigada, tenham uma boa noite. Até a próxima oportunidade.